E um dos grandes problemas do nosso tempo, hoje, os apóstolos foram perseguidos, mas hoje o demônio, ele está agindo diferente, maninho. A perseguição do demônio é fazer com que as pessoas se sintam em paz. E você não pregue a verdade. Não vou falar de Jesus, eu não vou falar aquilo que ele nos ensina, o que a igreja nos ensina. Por quê? Porque isso dá divisão. Mas começa a dar confusão, as pessoas podem entender mal. Então o demônio, ele vem agora diferente. Ele está agindo diferente no mundo. Não está vindo e matando pessoas, usando as pessoas para matar. Mas ele quer silenciar a verdade. E aonde o demônio está agindo? Primeiramente nas autoridades, que podem nos calar e nos prender, por falar a verdade, por falar de Jesus. Então, quando você fala a verdade, quando você diz assim, e pode ser até um escândalo você ouvir isso, mas é a verdade. Uma pessoa que falta a Santa Missa no domingo, ela entra em estado de pecado mortal. E o Catecismo da Igreja Católica diz que todos aqueles que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente para o inferno. Então, quem falta a Santa Missa vai para o inferno. Se ela sabe que é obrigatório ir à missa, e faltar a Santa Missa é grave, é pecado mortal, porque você troca as coisas deste mundo. Eu vou trocar Deus pelas coisas deste mundo. Então é pecado mortal. Mentir, depende de como a gente mente, é pecado mortal também. Não é só matar e roubar. Existe muito mais. Quando a Bíblia fala que o demônio veio para matar e roubar, o que ele quer matar? A nossa alma, irmão. Não é a nossa vida. Porque se o demônio matar uma vida santa, ela vai para o céu. Então ele quer matar o quê? Matar a nossa alma. O que ele quer roubar? Não é roubar bens materiais. É roubar a nossa alma de Deus. É isso que ele quer. E ele está fazendo de tudo. Nós estamos chegando, sim, cada dia mais próximo no final dos tempos. Então nós começamos agora a meditar na palavra. E essa palavra nos ensina, como o maninho leu aqui, um Deus que se faz carne e sofre por nós. Isaías 53 diz que ele era desprezado, ele era a escória da humanidade. O nosso Deus. Não reconheceram que era Deus? Não quiseram reconhecer. Por quê? Porque eles estavam perdendo os status, os sacerdotes queriam poder. E quem estava aparecendo? Pela humildade, quem estava aparecendo era Jesus. E Jesus, com o seu grande amor, amou até eles. Até os soldados romanos. Na cruz nós vemos Jesus dizendo: perdoar porque não sabem o que fazem. Olha o amor de Deus. E quantas vezes nós pecamos e pregamos Jesus de novo na cruz? Quantas vezes? Está na hora de parar, né? Está na hora de nós começarmos a obedecer a palavra de Deus, orarmos mais, pegar o Santo Terço e rezar mais, começar a ler a palavra de Deus, ter comunhão com Ele. Como Deus quer que a gente tenha diálogo com Ele, conversar com Ele. E como que a gente sabe disso? Olhe para Jesus. Jesus escolheu pessoas para estar próximo dEle, para conversar, para ensinar. Olha que lindo isso. Aí Deus quer conversar com você, mas você não quer conversar com Ele. Por quê? Por causa do pecado. O pecado cegou nós. E o problema é que o pecado ele cega para Deus. Ele não cega para os irmãos, ele cega para Deus. Então os irmãos, a gente pode estar conversando tudo aqui, mas eu não quero ter uma comunhão com Deus, eu não quero ter uma experiência com Ele. Eu quero conversar com os irmãos, quero trabalhar junto com meus irmãos, mas não quero ter comunhão com Ele. Quando nós vemos que o sentido de nós estarmos vivos aqui na terra é trabalharmos, servirmos a esse Deus, aí cai por terra. Nossa, agora eu entendi. E como é difícil, né, Maninho e Vanélis? A gente fala tanto de Deus, a gente fala do amor de Deus, a gente fala o quanto Ele sofreu por cada um de nós, o quanto Ele te ama, e nós vemos tantas pessoas se suicidando. Quem acompanhou
aquele homem que apareceu muito no TikTok sobre isso. Aquele homem que jogou o seu carro, capotou. Ele fez um vídeo falando sobre a esposa que traiu ele, com um amigo que vinha visitar ele na casa. Ele fez o vídeo da morte dele. Daqui a pouco vocês podem me enterrar. Ele fala bem assim. Ele coloca o nome da sua esposa, do cara que pegou a esposa dele, e depois ele morre, ele capota o carro. Ele tinha uma filha, ele fala da filha dele também, um homem, tinha um restaurante, um homem, pelo que a gente vê, um homem bom, mas não aguentou a traição, e foi traído por um amigo, e ele que não esperava a esposa fazer isso. Isso é um choque, porque você confia, né? E daí quando vê as pessoas que você ama, que está bem próximo de você, acontece isso. Agora, nós podemos fazer uma meditação sobre isso. Como estava a oração dessa família? Como estava a intimidade com Deus? Às vezes a gente fica pensando, né? Cresce os bens, trabalha e esqueceu do principal, que é Deus. E Deus tem que ser o Senhor da nossa casa e o Senhor da nossa vida.